Boa noite, pessoal. Boa noite a todos aí. Né? Estamos dando aí continuidade aos estudos de mediunidade das quartas-feiras, né? Aqui pelo Amigos do Caminho, aqui no Francisco de Assis, né? Nossa casa espírita, né? Que nos acolhe, nos atende, né? Nós estamos estudando a apostila da FEB, né? Como a gente tem feito toda semana. Nós estamos no módulo 2 da apostila, no tema 7, tá, gente? Hoje nós vamos falar da educação da faculdade mediúnica. Eu escrevi errado, é eclosão, na verdade é educação, tá? Né? Nós vamos falar sobre a necessidade, né, da educação mediúnica, né? E vamos falar também, né, sobre as portas aí que a mediunidade abre para o nosso caminho, tá? A gente, né, só está dando um minutinho aí para o pessoal que está chegando. E aí nós vamos fazer a nossa prece, né? Lembrando que o nosso estudo de Evangelho, né? Nós estamos tendo uma parte prática desse estudo todo domingo na parte da manhã, tá? Então nos domingos, a partir de alguns meses já, a gente está fazendo o estudo lá no Francisco de Assis na parte da manhã, às 11 da manhã. Tá? Quem quiser ir lá participar com a gente, né? Da parte teórica, né? Nós estamos estudando a segunda apostila lá, né? Quem quiser participar com a gente domingo é 11 horas da manhã lá no Francisco. Tá bom? Estão todos convidados aí, a parte teórica é aberta para todos, tá? Não tem que ter uma frequência nem uma assiduidade não, somente a parte prática, né, que a gente faz depois, que a gente cobra aí a assiduidade do pessoal, porque já é o formato da reunião mediúnica em si. Né, pessoal? Lembrando aí, né, que a gente está falando de mediunidade, né? Nós estamos trazendo esse tema, né? Que é muito importante, né? Que eu acho que é uma das questões fundamentais aí, não só da doutrina espírita, mas da nossa relação com o mundo espiritual, né? A gente saber um pouquinho de mediunidade nunca, né, atrapalha, muito pelo contrário, ajuda muito, né? Mesmo que a gente não tenha uma faculdade mediúnica, né, ostensiva, né, para aqueles que não têm, né, o entendimento e o conhecimento da mediunidade são ferramentas que facilitam, né, o entendimento de uma série de questões da nossa vida, tá, pessoal? Então nós vamos começar com a nossa prece, elevando o nosso pensamento, né, buscando o Cristo pela mente, pelo coração, nos lembrando de Jesus, do seu amor, da sua paz, da sua amizade e do seu carinho. Possamos neste momento estabelecer um vínculo de amor e de luz para que possamos juntos desenvolver e despertar valores da eternidade. Mestre amigo, envolve a cada um de nós e permite que possamos estar juntos a Ti, desenvolvendo a luz, o entendimento, o carinho, o afeto. Permite que possamos estudar e compreender as questões da mediunidade, para que possamos nos transformar em continuadores do Teu amor, em avatares da Tua luz. Faz de nós instrumentos da Tua vontade e permite que possamos estar junto a Ti, no trabalho, no movimento e na fé. Fica conosco, nos abençoando, nos envolvendo, nos sustentando, hoje e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, pessoal, né, como a gente está falando, né, nós vamos falar um pouco sobre a educação da mediunidade, né, que é o capítulo, o módulo 2 aqui, o tema 7, né, do primeiro programa aqui da apostila da FEB, né, mais uma vez mostrando aqui para o pessoal, né, quem quiser, né, acha facilmente, né, Mediunidade, Estudo e Prática, né, da Federação Espírita Brasileira. Nós estamos utilizando aqui como, né, instrumento de estudo, tá? Quem quiser perguntar, quem quiser falar, né, fica à vontade, tá, gente? Só mandar por escrito quem está aqui no Instagram, e quem está aqui no Jitsi aqui, manda pra gente, por favor, né? Pode abrir o microfone, falar, perguntar, né? O nosso objetivo aí é que todos participem, né? E que ninguém leve dúvida para casa. Ainda mais um tema tão, né, interessante, mas complexo, né, como a mediunidade, o contato, né, que nós temos aí com os espíritos de luz, né. Quando a gente fala de educação da mediunidade, né, nós temos aí dois, né, só para dar uma abertura na ideia, nós temos dois padrões aí quando a gente vai falar de estudo de mediunidade, né. Muitas pessoas falam desenvolvimento mediúnico e outras pessoas falam educação mediúnica, né? São duas coisas que são complementares, né? O desenvolvimento é nada mais do que aumentar, né? Ou facilitar, né, um trabalho de percepção espiritual. Então, né, você desenvolve, você fortalece, né, você coloca
algum fator, né, ou algum valor que você não tenha para ser desenvolvido. Nós podemos entender o desenvolvimento como um exercício, né, com equilíbrio, né, com exercício, com responsabilidade. Né? Então você desenvolve aquilo que você exercita, aquilo que você utiliza. Né? Então a mediunidade ela vai se desenvolver, ela vai se aprimorar na medida que eu utilizo a minha faculdade mediúnica, né? Como como os órgãos do corpo físico, como a musculatura, como o nosso pensamento, como, né, tudo aquilo que nós temos, a mediunidade ela é passível de desenvolvimento, ou seja, ela é passível de se aprimorar e de se melhorar. Né? E como é que a gente desenvolve a mediunidade? Através do esforço e da prática. Né? Então o esforço no quê? O esforço no bem, o esforço de fazer o nosso melhor, né? E através da prática mediúnica, que a gente vai fazer, né, nas reuniões mediúnicas, e os médiuns que são ostensivos, né, e que são videntes e clarividentes ou auditivos, né, vão lidar com isso no seu dia a dia. Então, à medida que eu vou lidando com o processo mediúnico, eu aprendo, e o que acontece comigo? Eu desenvolvo, né, eu treino, eu fortaleço, igual um músculo. Né, o atleta ele faz muitas vezes um determinado exercício para se fortalecer. Né? Um lutador de artes marciais ele repete lá um movimento lá várias vezes, né? Que eles chamam de kati, né? Que é aquela movimentação rítmica, né? Que eles fazem lá 1000 vezes o mesmo movimento para criar a memória muscular daquilo. E na mediunidade, né? Da mesma forma, a repetição, né? O exercício dela vai fazer com que a nossa faculdade mediúnica se aprimore, né? Tirando a questão que o exercício mediúnico não é só, né, dentro do ambiente da reunião. O exercício mediúnico também, né, que a gente sempre lembra, também tem a ver com o quê? Com a prática, né, dos valores, porque a mediunidade ela envolve conexão. E nós podemos treinar conexão com os bons espíritos, como nós também podemos treinar, de certa forma, conexão com espíritos desequilibrados, né, porque os espíritos eles são atraídos, né, e eles nos envolvem a partir dos nossos pensamentos. Então nós treinamos o pensamento e treinamos a nossa percepção. Né? Isso seria o desenvolvimento mediúnico. Né? Mas o que é a educação da mediunidade? A educação da mediunidade é você trabalhar os valores que você já possui. Né? A educação está diretamente ligada aqui ao controle da faculdade mediúnica. Né? Nós conhecemos muitos médios, já vimos muitos médios aí, né, na nossa caminhada aí dentro da doutrina espírita, né, que sofriam imensamente com a própria mediunidade, né, que, como dizia lá o pessoal mais antigo, passava mal em todo lugar. Né? Passar mal é um termo que o pessoal usa para falar que a pessoa está envolvida por um espírito, está mediunizada. Né? Então a pessoa está envolvida por um espírito, está falando, está agindo, está sofrendo. Né? Então a pessoa falando está passando mal, né? Para poder, né, meio que disfarçar o que está acontecendo com a pessoa, até porque às vezes a pessoa não sabe. Né? Então, muitas vezes, até nas casas espíritas, é muito comum falar: ó, fulano de tal passou mal hoje na reunião. Né? Aí você passa assim: nossa, será que ele teve uma dor de barriga? Não, ele não teve uma dor de barriga, ele teve um envolvimento mediúnico e aquilo foi desagradável para ele e para todo mundo que estava à volta dele. Né? Então ele passou mal. Tá? Então, né, muitos médiuns, né, sofrem com a influência espiritual. Muitos médiuns têm dificuldade, né? Não conseguem dormir, têm muito medo, né? Se sentem coagidos por espíritos quase que o tempo todo, né? Então, assim, tem pouquíssimo contato com espíritos de luzes, né? Se é que já tiveram, né? Eu conheço muitos médiuns, né, que eles ficam assim: nossa, eu nunca vi um mentor na minha vida, eu só vejo espírito sofredor, né? Então, para alguns companheiros, o fenômeno mediúnico é muito doloroso, é muito sofrido mesmo, né? São pessoas que desde a infância mais tenra, né, só têm experimentações mediúnicas com espíritos complicados, né? Então, assim, são pessoas que merecem o nosso cuidado, o nosso carinho. Né? E quando a gente fala da educação da mediunidade, nós estamos falando exatamente nisso: você ter controle do processo. Né? Então, o médium, né, quando ele vai estudar mediunidade, quando a gente vai, né, fazer os cursos de mediunidade, os estudos de mediunidade, qual que é o nosso objetivo? É levar o médium, é levar aquele companheiro, aquela companheira, né, a ter controle da sua mediunidade. Né? A gente brinca muito com o pessoal, né? A gente está até com a turma da juventude lá que a gente está fazendo o curso, né? E mais outros companheiros, né, não tão jovens assim como eu, né? E a gente brinca com o pessoal que o segredo é o seguinte: aquele médium, aquela pessoa que não tem uma mediunidade tão desenvolvida, né, a gente ajudar a desenvolver a sensibilidade dela, e aquele médium que já percebe, já está ali dentro do processo ali, de certa maneira até às vezes descontrolado,
ele aprender a controlar o processo, aprender, né, a permitir que o processo mediúnico ou que a situação da mediunidade aconteça só nos momentos que ele permitir, né, e que ele estiver sob controle da situação. E isso passa por uma série de fatores, né? Um desses fatores é o próprio médium saber os limites das suas próprias percepções, saber o que ele dá conta, né? E claro que passa pela influência espiritual, né? Porque os espíritos de luz, eles não são de maneira alguma constrangedores para quem quer que seja, né? Então um espírito de luz não vai chegar aqui para mim e falar assim, ó, escreve aí agora aí que você é obrigado. Não vai. Ele pode até sugerir, falar, vamos, né? Não é que tal de fazer uma psicografia, tem tempo, né? Então os espíritos de luz, eles nunca são agressivos, né, no trato com a gente. Os espíritos inferiores, pelo contrário, né, eles são espíritos que constrangem muitas vezes as pessoas, né? E um médium que não tem controle daquilo que percebe, daquilo que sente, daquilo que vê, né, ele muitas vezes fica à mercê dessas entidades porque ele acha que ele tem que obedecer aqueles espíritos, né? E aí nós vimos histórias sofridas de muitos companheiros, né? Já contei algumas aqui para vocês, né? Companheiros que, por exemplo, acordavam de madrugada e ficavam 3, 4 horas psicografando, né? Sobre influência de espíritos, né? Não tão equilibrados, né? Porque para fazer a pessoa acordar de madrugada e ficar 4 horas escrevendo, né? Sem ter um motivo justo, e aliás, né? Eram mensagens de baixo teor, né? Coisas assim totalmente sem sentido, totalmente, né? Destituídas de compreensão mesmo, uma coisa que não dava para se compreender o que o espírito estava querendo escrever, né? Um monte de palavra ali, né? E às vezes a pessoa sofria com aquilo, né? Achando que estava fazendo um trabalho espiritual profundo, mas estava sendo manipulado por uma entidade, né? Desequilibrada. Né? Então muitas vezes isso acontece. Outras situações, né, que também acontecem são pessoas que acabam doentes em manicômios, né, porque se deixam levar, né, por influências espirituais de baixo nível, né, de entidades que infelizmente não têm muito para oferecer, né, mas que são hábeis manipuladores muitas vezes, né, são espíritos que manipulam, né, muitos companheiros aí necessitados. E por isso é importante a gente trabalhar essa questão da educação mediúnica, né? Então aqui, como fala aqui no início do capítulo, né, uma das coisas que é necessário para se criar no trabalho mediúnico é o amparo espiritual. Nós precisamos de amparo espiritual, né? O que é o amparo espiritual? É a ajuda dos espíritos de luz, né? E para a gente obter a ajuda dos espíritos de luz, não tem segredo. Os espíritos de luz, eles se associam, né, àqueles que estão dentro da sua vibração. Como é que a gente entra na vibração do espírito de luz? Só pensando bem, né? Em valores superiores, do amor, da compreensão, do bem, do carinho, do afeto, e isso é a essência de um espírito iluminado, né? Até hoje a gente estava lá no grupo lá, né? Até o Diogo perguntou, né, o que os espíritos de luz fazem no mundo espiritual, né, além de cuidar da gente, né? Então os espíritos de luz, né, se a gente for pegar lá o que o Kardec fala lá, que os espíritos falam para o Kardec lá no livro dos espíritos, né, eles falam que os espíritos iluminados são agentes da vontade divina, né? Eles escutam os desígnios superiores do Criador e os colocam em prática, né? Quando você lê isso, eu principalmente quando eu li, quando eu era criança, eu imaginava que os espíritos chegavam lá e Deus dava uma missão, falava assim, fulano, vai lá e faz isso, né? Como se Deus falasse um pé da orelha do espírito, né? Mas na verdade hoje nós entendemos que essa manifestação aí daquilo que os espíritos, né, da vontade divina que os espíritos fazem, nada mais é do que o quê? Os espíritos superiores, eles já sabem naturalmente o que Deus deseja e eles trabalham, né, como diria lá na linguagem da década de 70, 60, eles concorrem, né, ou seja, eles se movimentam para ajudar, né, a realização das situações, dos desígnios superiores do bem, né? Então isso tem N subdivisões. Então os espíritos de luz, eles podem, né, cuidar da gente, né? Mas eles também podem se dedicar, por exemplo, à ciência, à arte, à literatura, né, aos estudos. Eles podem estudar, eles podem aprender, eles podem ensinar outros espíritos no mundo espiritual, né? Eles podem tratar dos outros espíritos, eles podem cuidar de situações específicas, né? Por exemplo, uma pessoa que é muito vinculada com o animal, ela pode se juntar com equipes espirituais que vão cuidar da natureza, dos animais, né? Se for uma pessoa vinculada, por exemplo, ao trato político, religioso, ele pode influenciar líderes, né? Ele pode influenciar profissionais, se for um cientista, né? São várias situações, tá? Oi, Dona Silva. Marcelo, eu sinto quando alguém não está só, me descontrolo, fico agressivo
mal-humorada. É muito nítida essa presença. Como posso neutralizar essa influência? Quando sinto esses sintomas, são espíritos inferiores? Olha, se é uma sensação desagradável, né, normalmente está associada com um espírito que tem uma energia complicada, né? Porque às vezes a gente pode até, isso é uma coisa que demanda, né, que a gente precisa muito se observar também, né? Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa às vezes de difícil trato, né, por exemplo, eu tenho dificuldade de lidar com os outros, né, ou tudo me deixa nervoso, por exemplo, vou falar um exemplo meu aqui, né? Eu tenho extrema dificuldade, por exemplo, com barulho. Né? Então, assim, quando eu estou falando, ou quando eu estou fazendo uma prece, começa o outro a falar junto, aquilo me deixa assim, ou quando a pessoa começa a falar muito alto comigo, aquilo me deixa, né, doidinho. Né? Então, se eu sentir, né, esse tipo de situação no ambiente, aquilo vai ser desagradável para mim. Não necessariamente a pessoa que está falando alto é ruim. Né? Então, a gente tem que fazer esse filtro. Entretanto, né, essas sensações emocionais dizem muito para a gente sobre influência espiritual. Por quê? Porque os espíritos, né, eles podem sim nos influenciar no campo das nossas sensações, das nossas emoções. Né? Muita raiva, né? Uma alegria desenfreada sem sentido, né? Ou um sentimento de tristeza muito grande. Né? São sinais de processos mediúnicos que precisam ser trabalhados. Né? Então, assim, emoções que mudam muito fácil, né, podem ser uma influência espiritual. O que acontece, né, essa questão assim de perceber os espíritos, vou lembrar, tem espírito para todo lado o tempo todo. Né? Então, hoje no mundo espiritual, né, que está meio esvaziado, né, porque tem muito encarnado hoje, né, nós sabemos que tem uma média de 3 para 1. Né? Para cada um encarnado que tem aqui, tem 3 no mundo espiritual. Então o plano espiritual está bem cheinho ainda. Né? Antes era 5, né? Agora já está só 3. Né? Porque encarnou muita gente. Né? Então muitos vieram para o plano físico. Né? Deu uma, vamos dizer assim, uma respirada lá no plano espiritual. Né? Nós estamos tudo encarnado aqui hoje. Né? Então o que acontece? Muitas vezes a gente percebe a influência dos espíritos de maneira indireta. Né? Alguns médiuns, né, são videntes, são clarividentes, mas isso não quer dizer que eles só percebam os espíritos de maneira visual, né, ou de maneira auditiva. Tá? É muito comum pessoas terem uma mediunidade muito profunda e essa mediunidade ser no campo, vamos dizer assim, emocional. Tá? Pessoas que têm uma percepção mediúnica, que, né, enxergam, sentem os espíritos, mas que aquele processo para ele se dá num nível mental, num nível emocional, e ele não percebe, não, eu sou médium, eu nunca vi nenhum espírito, nunca vi nenhum fantasma na minha frente, né? Nunca vi ninguém falando comigo. Quando conseguimos saber se pode ser uma bipolaridade ou influência dos espíritos? Então, a patologia ela tem uma característica que ela é constante, né? Ela não muda. Tá? A influência dos espíritos ela depende muito do nosso estado moral de momento. Então, se eu me melhoro moralmente, a tendência é que a influência diminua. Né? Então, quando é um caso patológico, o que acontece? Normalmente é a influência da minha própria intimidade. Né? A bipolaridade, o que é? É a pessoa que ela sai, né, da euforia, muitas vezes, para uma tristeza profunda. Tá? Isso pode ser uma influência espiritual, em alguns casos pode. E normalmente com a terapia espiritual, isso resolve, acaba, a pessoa não tem mais aquilo. Tá? Em alguns outros casos, é uma patologia clínica que também nasce de questões espirituais, né, gente? Tudo que é físico vem do espiritual. Né? Então todas as nossas necessidades biológicas, ou todas as nossas patologias, aí, me corrijam aí os médicos, aí, nossos amigos aí que participam, né? São fruto, né? A patologia, o que é? São estados alterados, né, da nossa saúde orgânica, ou mental, seja lá qual for. Né? E o que acontece? Isso, em essência, vem do espiritual. Mas pode ser um desequilíbrio meu, ou seja, eu posso estar vivendo um estado de desequilíbrio íntimo, então eu estou oscilando emocionalmente. Isso pode ser aumentado pela influência espiritual, tá? O espírito pode vir e se aproveitar desse estado para poder me desregular mais ainda. Assim como também pode acontecer o contrário. Às vezes eu estou todo ali, né, bipolar, e os espíritos de luz vêm ali meio para equilibrar a minha balança ali, para colocar eu ali no ponto de equilíbrio. Né? Lembrar que o ponto de equilíbrio, gente, ele sempre está ligado, né, ao controle. Que aí entra de novo a questão, né, da educação da mediunidade. Ou seja, quando a gente aprende a lidar com a nossa mediunidade, nós aprendemos a lidar também com essas questões aí, né, que estão ligadas ao nosso espírito, né, que estão ligadas aí à nossa saúde,
né? Nós vamos começar a perceber quanto nós somos influenciados, quanto nós somos levados, né, pela vibração do momento. Às vezes acontece muito, né? Muitas vezes a gente fala assim, eu queria fazer isso. Não, não era eu que queria, não. Na verdade, o que acontece não era o Marcelo que estava querendo, né? Na verdade, o que está acontecendo é que o Marcelo está se deixando levar por determinadas ondas ou determinados pensamentos aí, né? E o Marcelo só concordou com aquilo, né? Não é a minha vontade, né? Mas aí o que acontece? Como eu entreguei a minha vontade, eu sigo, e eu sou responsável por aquilo, né? Então, o processo de mediunidade, quando a gente trabalha a nossa mediunidade, ela faz a gente ser mais senhor da gente mesmo. Fala, peraí, você está até me influenciando aqui, mas eu não quero, né? Você está até falando para mim fazer uma coisa errada aqui, que eu considero errado, né? Quando a gente fala errado assim, gente, a gente tem que levar em conta que certo e errado são, né, flutuantes no nosso estado evolutivo, né? Nós temos, claro, aquelas coisas básicas que é errado, tipo matar, roubar, né? Que são o básico do errado, tá? Mas existem coisas que são nuances, né? E que são nuances que dependem do que? Do nosso nível de consciência atual, tá? Então aquilo que às vezes é muito errado para mim não é errado para outra pessoa, porque a história espiritual dela tem uma série de fatores que são diferentes do meu. Claro que a gente fala disso, né, tirando de lado aquilo que é considerado crime na sociedade, né? Porque ali já temos um consenso moral, tá? Mas muitas vezes um médium, né, ele se torna instrumento de entidades desencarnadas sem, né, tá percebendo muito o que está acontecendo. Por quê? Porque é uma influência de nível que íntimo, de pensamento, de ideias, né? Tipo assim, eu gosto daquela ideia, eu gosto, nossa, eu até concordo com isso que o Espírito está falando, né? E às vezes o Espírito nem precisa falar, ele só pensa e eu já entro na onda mental dele, assim, muito fácil, né? Eu já estou lá junto com eles. Se eu sinto algo, eu levo o pensamento, coloco uma música e vamos seguindo. Quando tem a ver com minhas filhas, complica, eu fico muito agoniado, eu preciso trabalhar isso. É uma questão que todos nós precisamos trabalhar, né? Porque, né, mexeu com o filho, mexeu, né, com a nossa essência, né? Tem muita questão animalizada ainda, né, da nossa proteção ali, né? E que mistura com o amor, né? Se a gente pudesse, a gente colocava os filhos na redoma. Eu sou um. Se não pudesse, colocava os meninos aqui tudo no vidro aqui, né? E botava né, guardava para ninguém poder machucar eles, né? Mas ele faz parte. Olha só o que acontece aqui, ó. Ele está falando aqui do processo, né, que o médium faz ao chegar na casa espírita. Muitas vezes a pessoa chega na casa espírita, né, e a primeira coisa que ela vai receber na casa espírita, o que é? Atendimento fraterno. O que é o atendimento fraterno? Ou auxílio fraterno, ou recepção fraterna, tem um monte de nome, né? Cada lugar dá um nome. Né? Que nada mais é do que você recepciona aquela pessoa, no meio do consolo, né? Você vê a necessidade dela e se oferece para ajudar. Né? Quando você fala se oferece, não falando de gente individualmente, não. É a casa espírita, né? Normalmente, quando eu vou fazer atendimento fraterno com alguém, eu falo assim, o que o Francisco de Assis pode fazer por você? Né? Porque o Francisco de Assis é um grupo, né? Não é só o Marcelo. Então, nós somos um grupo. Né? E o que acontece? Normalmente, a primeira coisa que é sugerida para a pessoa, né, se ela precisar de um passe, de um tratamento, aquela coisa toda, tudo bem. Mas as primeiras coisas que é sugerida para a pessoa é estudar. Depois não estuda. Ontem uma reunião quinta-feira aí, ó, um negócio de evangelho aí, se eu fosse você, eu ia. Ontem uma reunião de quarta-feira aí que tem um estudo de mediunidade, vai lá. Ó, nasce, né? E o que acontece? Trabalho. Nós precisamos de uma pessoa para ajudar a gente a fazer campanha do quilo. Aí você não quer vir no sábado ou no domingo aqui, não. Muitos pacientes da clínica psicológica precisam de amor, carinho e compreensão. Limites em alguns espaços. É isso mesmo. Primeiro movimento é consolar. Segundo movimento é instruir. Então você recebe, você acolhe e aí você instrui. O que é instrução? É o conhecimento. Conhecereis a verdade e te libertará. Então tem que entender o que está acontecendo comigo. O que eu estou sentindo? O que eu estou vendo? Tem um espírito me envolvendo? Tá, como é que eu faço para lidar com isso? Né? Tem os mecanismos para você poder lidar com a influência espiritual. Qual que é o primeiro mecanismo? Reforma íntima. Eu vou me melhorar e enquanto eu me melhoro, com certeza as minhas conexões espirituais vão melhorar. Porque eu vou começar a atrair outro tipo de entidade desencarnada para poder me acompanhar. Né? Então não tem como uma pessoa frívola, mesquinha, egoísta atrair os espíritos de luz. Só se for o espírito de luz, for a mãe dele, o pai dele lá, que ama ele demais, né? E aí vai lá de vez em quando visitar ele. Né? Mas não vai ficar muito tempo, porque os espíritos eles são atraídos pelo pensamento. Tá? Vamos lembrar sempre disso. Os espíritos são atraídos pelo pensamento. Né? E aí ele fala aqui, ó, então a gente vai botar a pessoa para estudar.
Né? Ô Silvio, só para lembrar para você, a sexta vai voltar dia 14, tá? Não é semana que vem não, tá? Dia 14, sem ser esses, é porque é o segundo sábado do mês, né? Esse aqui é o meu primeiro. Nós vamos voltar no segundo e depois no quarto, tá, gente? Quem quiser ir lá no Francisco de Assis, lá para nos ajudar no almoço lá, né, na assistência social, dia 14 e dia 28 de maio que nós vamos, tá? Semana que vem não tem não, porque é o primeiro do mês, nós vamos voltar 2 sábados. Mas aí o que acontece, né? À medida que o médium entende o que está acontecendo com ele, ele consegue lidar com aquilo. Primeiro ele vai entender, né? O primeiro mecanismo, ele vai se ocupar, ele vai se melhorar. E a segunda coisa qual que é? É a prece. Né? Vamos fazer prece, vamos, né? Vigiar e orar. Né? Lembra? Eu gosto muito dessa frase, né? Porque os espíritos falam isso muito comigo, né? Vigiar e orar, né? Porque nós oramos, né? Como diz o Lucas, nós oramos pra caramba e vigiamos quase nada. Né? Esse é o diagnóstico do Lucas do nosso estado espiritual atual, né? Dessa é do meu, né? Porque ele fala isso pra mim, né? Então ele fala assim, ó, ora demais, faz muita prece, isso é muito bom, muito lindo, maravilhoso, né? A prece carrega energias positivas, de amor, de luz, de paz, mas se você não vigia, né? Você está pedindo ajuda para a porta que já foi arrombada. Né? Você está pedindo socorro depois que o ladrão já veio na sua casa e carregou tudo que você tinha porque você deixou a porta destrancada. Né? Então a vigilância vem em primeiro lugar sempre. E o que é vigiar? Vigiar os outros? Ah, Dona Maria está fazendo trem errado ali. Não. Vigiar, a gente vigia a si mesmo. O que eu estou sentindo? Como é que eu estou lidando com tal situação? Né? Então a gente olha e fala assim, nossa, estou tendo um pensamento errado sobre aquele companheiro, estou com raiva dele. Estou tendo um pensamento errado sobre aquela companheira, não estou sendo respeitoso, não estou respeitando aquela pessoa, estou criticando, estou tendo pensamentos que não são próprios, não são dignos. Então assim, vou me vigiando, olha, e vigiar, gente, não é sofrer com aquilo que a gente percebe da gente, não. Fala assim, ó, nossa, hoje eu estou egoísta. Nossa, hoje eu estou com os pensamentos inferiores aí que não vale a pena. Vamos dar uma limpada aqui nessa vibração minha. Esse que é o processo de vigilância, não é um processo de culpa. É um processo de se observar, de se entender. Porque na medida que eu me entendo, eu falo assim, peraí, hoje eu estou bem nervoso. Às vezes eu falo assim, nossa, hoje eu estou agressivo. Estou brigando com os meninos, estou brigando com todo mundo. Eu falo assim, olha só, então, olha só, eu estou agressivo aqui, então a chance de eu atrair um espírito agressivo se eu sair na rua aí, depois eu carrego um companheiro violento comigo aí, eu fico com sangue subindo até a testa de raiva. Por quê? Porque eu não vigiei. Eu transformei um minuto de destempero meu em algo constante e aquilo se tornou um campo de acesso para a entidade inferior. E aí esse espírito começa a me acompanhar. E aí eu boto a culpa na espiritualidade. Falo assim, os espíritos me ajudaram. Não, eu não me vigiei, eu não me observei. Então o processo de educação da mediunidade é um processo de autoconhecimento. Tem que me entender, falar assim, isso aqui me tira do sério. Isso aqui eu não dou conta. Eu lembro muito do livro Nosso Lar, quando o André Luiz está lá nas câmaras de retificação e ele, ele tenta entrar no pavilhão masculino, ou no feminino, não lembro qual que é, numa parte que tinha lá estava trancado. Ele vai lá para entrar, e a Narcisa fala assim, não entra aí não. Não entre não, porque ali estão os desequilibrados do sexo e a visão seria por demais dolorosa para você. O que a Narcisa falou para o André Luiz na entrelinha? Falou assim, vai lá não, que eu sei igual a eles. Se você for lá, você fica. Você não dá conta daquela energia, não. O André Luiz é um espírito que ele desencarnou vítima de uma série de complicações de origem nas questões de desequilíbrio sexual. Então o que acontece? Ele chega lá no Nosso Lar e exatamente no pavilhão que ficam os desequilibrados no campo do sexo, era um local que ele não estava pronto para entrar, porque ele era frágil naquela área. Então nós temos que saber qual que é o meu limite. Não adianta nada eu colocar uma pessoa, por exemplo, uma coisa prática para a gente entender essa questão de mediunidade. A gente começou a fazer há muitos anos, não vou falar nem mais de 10, mais de 15, nós começamos a fazer um trabalho de morador de rua lá no Francisco de Assis. E a gente tinha muitas companheiras nossas que são valorosas, trabalham lá com a gente até hoje, que não davam conta de lidar com morador de rua. Eu lembro de muitos companheiros falando, Marcelo, esses homens aqui, meu Deus, como é que pode deixar esses homens entrar aqui dentro? Elas tinham todo o amor do mundo com as mãezinhas, com as crianças, mas quando eram os moradores de rua, aquilo batia na intimidade. Algumas tinham histórias complicadas, algumas tinham lá já foram assaltadas por moradores de rua, outras já foram agredidas, outras já sofreu, tem um parente que acabou na rua. Então elas tinham histórias que eram. Então não adianta eu pegar aquela pessoa e falar assim, você vai trabalhar com morador de rua hoje. Ela não dá conta. Então ela vai brigar. Eu lembro do caso do expositor na Casa Espírita, aconteceu isso com a gente lá. O companheiro ia fazer palestra pra gente lá,
E assim, um expositor fantástico, um conhecimento profundo, carismático, gente boa, né? E assim, um morador de rua, muito dos mais difíceis, sentou e foi ouvir a palestra dele, que era para os assistidos lá, né? E o cara começou a confrontar ele a palestra inteira. Ele falava um trem, o cara retrucava. Ele falava um trem, o cara retrucava de novo, né? Teve uma hora que eu achei que, né, que ele ficou, que o expositor, o que aconteceu? O expositor começou a competir com o morador de rua, né? Em vez de dar uma tirada nele, deixar falar, depois nós conversamos, ele começou a bater boca com o morador de rua, o cara fazendo palestra, lá no salão cheio, eu lá olhando naquele negócio, né? E teve uma hora lá que eu falei assim, nossa, ele vai sair, ele vai enfiar a mão na cara do morador de rua. Porque ele começou a ficar nervoso, né? E aí ele abandonou a palestra no meio, falou assim, não dou conta, estou indo embora e tal, né? E depois ele me chamou e falou assim, eu não dou conta de fazer palestra para esse público, né? Isso é um momento de autoconhecimento da pessoa. Quer dizer que ela é ruim, que ela é má? Não, ele viu que ele tinha um limite do que ele dava conta, né? E enquanto o moço estava lá confrontando ele, né, ele deu conta até um determinado momento. Uma hora ele não conseguiu. E o autoconhecimento nos ajuda a prevenir de uma série de coisas, porque como ele se conhece, o que ele fez? Ele falou assim, eu não vou ficar aqui com você nesse mesmo ambiente, porque eu vou brigar com você. Né? Então, em vez dele cair na onda do morador de rua, o que ele fez? Ele saiu da energia. Né? Ah, mas ele podia ter saído da energia fazendo pressa. Ele saiu da energia do jeito que ele deu conta. E isso foi uma vitória espiritual para ele. Nós temos que entender isso. Nem sempre a gente tem que dar conta de tudo. Né? Tem coisa que está além do limite da nossa capacidade. Conversando com um amigo muito querido, né? Tem tudo a ver com mediunidade, tá, gente? Que eu estou falando aqui. Né? Porque isso ajuda a gente a se ajustar espiritualmente à reunião mediúnica, tá? Né? Com um amigo muito querido nosso, Aldo, lá, né? Do Lar na Luz, Creche Bom Pastor, né? Ele estava me contando, né? Ele faz um trabalho fantástico aqui em Birité, aqui, né? Mais de quase 50 internos lá, né? Que o nosso querido Aldo, né? Acolhe lá com o pai de todos eles lá, né? E ele estava me contando que muitas pessoas que ele conhece, né? Doam valores muito grandes, às vezes até, né, para o trabalho, mas nunca colocava o pé na creche. Né? A gente fala creche porque era como chamava, tá, gente? Porque eram crianças quando começavam. Agora é tudo adulto, né? O mais novo lá deve ter a minha idade, tá? Mas é um termo carinhoso que eu uso até hoje. E ele falou assim, fulano de tal nunca pisou aqui. Que ele falou comigo, eu não tenho capacidade, a pessoa falando com ele, de ver pessoas doentes desse jeito. Né? Isso me revolta, me vira o estômago, se a pessoa não dava conta. Mas ela mandava uma ajuda todo mês para ela. Ou seja, já estava fazendo um pouquinho. Né? Um dia ele faz uma visita, um dia ele vê pela internet. Então são questões de limite. Né? Então no processo mediúnico, para a gente poder entender, né, que tipo de espírito nos acompanha, nós temos que fazer um processo de autoconhecimento, olhar para dentro, falar assim, isso aqui eu dou conta, isso aqui eu não dou conta não. Né? Então tem casos e casos que a gente dá conta, tem casos que a gente não dá conta. Vamos lá? Aqui, ó. Para que ocorra o desenvolvimento harmônico da faculdade mediúnica, o médium conta com o auxílio de benfeitores espirituais e orientadores encarnados. Os primeiros são indicados pelo espírito protetor do médium, também chamado de anjo da guarda ou bom gênio, e que tem por missão seguir o homem na vida e ajudá-lo a progredir. É sempre de natureza superior com relação ao protegido. Então, estou falando dos guias espirituais aqui. Né? Muitas vezes o guia espiritual ele não é um espírito afeito à questão mediúnica, então ele pede ajuda para outra entidade. Tá? Em alguns casos o espírito sabe lidar com isso e ele mesmo é o guia espiritual e trabalha a questão da mediunidade. Lembrando, gente, que a gente não tem, né, que a diferença guia espiritual, né? A gente tem um espírito que a gente vai ligado com ele, né? Que é o que a gente dá mais trabalho para ele. Né? Mas claro que a gente tem todo um grupo de espíritos amigos do mundo espiritual. Nós temos vários espíritos que nos amam, nós temos uma família espiritual. Né? E às vezes muitas entidades mesmo, assim, né, que nos visitam, que nos ajudam, que nos estimulam, né, que fazem vista grossa para as nossas dificuldades, porque eles sabem que a gente vai ter que resolver de qualquer jeito, e é com a própria consciência, né? Mas que acima de tudo nos amam. Acima de tudo, né, espíritos que nos auxiliam na nossa jornada de crescimento e também, né, claro, desculpa gente, no trabalho mediúnico, né? Então a gente está lembrando disso e está consciente disso, ajuda muito. Né? Aqui outra questão aqui sobre educação de faculdade mediúnica, estudo da doutrina espírita. Né? Então a doutrina espírita é uma ferramenta fantástica para o médium. Ah, o bom médium é só o que conhece a doutrina espírita? Não. Tá? Doutrina espírita, né, ela é uma ferramenta, ela é uma facilidade, ela é um facilitador.
né? A doutrina espírita, a gente pode imaginar que é aquela estrada pavimentada e segura pela qual a gente pode seguir. Existem muitas estradas, né? A doutrina espírita, ela traz para a gente uma facilidade muito grande no desenvolvimento, porque quando você entende a doutrina espírita, né, quando você estuda, quando você conhece a doutrina espírita, o que acontece? Seu processo de aprendizado e de autoconhecimento é facilitado. Porque a doutrina espírita tem um monte de conceitos que facilitam a nossa evolução. Imortalidade, reencarnação, né? Evolução. Olha aí, 3 conceitos aqui que são fundamentais para o nosso crescimento espiritual. Né? Nós somos imortais, nós reencarnamos, ou seja, nós voltamos à vida quantas vezes forem necessárias, e nós evoluímos, nós nos aprimoramos rumo à perfeição relativa. A perfeição, né, eu já brinquei aqui, né, que é uma escada de degraus infinitos, a gente não sabe onde isso vai parar, né, se é que para algum dia. Né? Então nós estamos aí no tempo e no espaço aí desenvolvendo valores, desenvolvendo sentimentos, né, criando vinculações, né, porque os primeiros espíritos com os quais os médiuns têm contato são os espíritos com os quais eles construíram vínculos. Sejam vínculos positivos, né? São os mentores, os amigos espirituais, sejam os vínculos negativos, que são os obsessores, são os espíritos para os quais nós devemos, né? São espíritos necessitados que nos procuram, tá? Então todo médium ele tem um grupo, né, de vinculações, né? Então nós temos os espíritos iluminados, todo mundo tem, tá, gente? Não é só coisa ruim não, né? E temos também espíritos que estão na nossa retaguarda, ou nos perseguem, ou esperam de nós ajuda. Né? Eu lembro que certa feita a gente estava numa reunião mediúnica, né? E aí os amigos espirituais levaram a gente numa região do mundo espiritual, né? A gente estava em desdobramento, a gente saiu do corpo, né? A gente foi na região do mundo espiritual, e quando a gente chegou nessa região do plano espiritual, era um daqueles famosos campos do sexo, né? Onde entidades desencarnadas, né, ficam lá realizando as fantasias sexuais deles, né? E onde os encarnados aqui, a gente aqui do plano físico, quando saem do corpo, vão para lá para poder realizar aquilo que não fazem no plano físico. Tá? Milhões de espíritos deixam o corpo físico, né? É um dos lugares mais frequentados do mundo espiritual, tá, gente? Muito mais do que as zonas de trevas, essas coisas todas. Os campos do sexo, né? Onde, né, as pessoas saem do corpo e vão lá para vivenciar as experiências sexuais que eles acham, né, que eles precisam ter. Normalmente são espíritos viciados, né, nessa energia, né? Passam uma dificuldade muito grande, né? Mas é muito grande, é uma massa gigantesca. Milhares de pessoas vão para essas regiões durante a noite. É quase que uma legião. Se você vê isso no mundo espiritual, né, você vê uma cidade assim, é como você vê metade da cidade saindo e indo para esses lugares. Você vê o quão, né, poderosos são esses lugares. Muitos espíritos encarnados vão para esses lugares, tá? Que é o que eles chamam de, né, os espíritos falam que lá não, né, tem até um livro, né, de um companheiro espiritual, Ranieri, que chama Sexo Além da Morte, tá? Quem quiser ler, é um livro bastante interessante que fala dessa região aí, né? Então nessa região, muitas vezes existem postos de socorro da espiritualidade para resgatar esses espíritos, né? Porque eles sofrem terrivelmente lá, né? Tanto homens quanto mulheres, né? Então eles ficam lá promovendo orgias, aquelas coisas, né, bem desregradas, desequilibradas, né? E aí, uma certa feita, a gente estava em desdobramento na reunião e o Lucas me levou numa região dessa, num hospital nessa região, no plano espiritual, né? E aí eu lembro que nesse hospital, nessa região lá, né, que até tem um relato da região muito semelhante no livro do Ranieri, né, no Sexo Além da Morte, Rafael Américo Ranieri, que é o nome do livro. É um livrinho curtinho, desse tamanhozinho. E o que acontece? Você chega lá, ele levou a gente lá, e aí a gente teve contato com alguns espíritos que estavam lá. E eu não esqueço de um espírito feminino que eu vi lá. Uma moça muito bonita, mas muito bonita mesmo. Assim, a beleza, né, quase que aquela beleza grega ali, né, aquele ideal da beleza clássica ali, né? E assim, a moça lá presa, lá, ela estava numa espécie de uma... Na minha visão, ela estava numa jaula, tá, gente? Mas não é uma jaula, tá? Isso aí é porque a gente interpreta as coisas, né? Ela estava contida naquela região, era um espírito extremamente desequilibrado, né? Ela tinha sido... Né, aí o Lucas contou a história dela pra gente, ela tinha sido uma sacerdotisa lá, né, no templo lá da deusa Afrodite, lá na Grécia, né, que é essa, né, e o Lucas tem um espírito afim dele também que viveu naquela região também, então a gente estava ajudando esse espírito e esse outro estava junto, né, e aí essa moça lá, né, eu lembro que ela me olhou assim, né, e assim, ela me olhou com um pedido de ajuda muito grande, né, e assim, aquilo me tocou profundamente,
né? Ao mesmo tempo que ela passava uma beleza, uma sensualidade, assim, né? Até a ponto desequilibrada, né? Ela passava também uma fome de afeto, de carinho, de amor de verdade, né? Não é amor sexual, né? Que é só uma etapa, né? Né? E eu lembro que eu não esqueci mais desse espírito, né? O Lucas falou, não sintoniza com ela não, porque ela é desequilibrada, ela vai te desequilibrar junto com ela, né? Você veio aqui, né? Faz uma prece, aí eu aproximei de onde ela estava, assim, coloquei a mão assim, né? Onde ela estava assim, e eu senti uma afinidade muito grande com ela, esse espírito, né? E aí depois, muitos anos depois desvinculou, passou, aí aí o Lucas falou assim, ó, sabe aquele espírito que você viu lá, numa encarnação muito antiga, né? Ela foi sua irmã, e você perdeu dela, né? Vocês escolheram caminhos diferentes, né? Ele não entrou no que aconteceu, né? Basicamente foi assim, aquele espírito foi sua irmã e vocês se separaram no passado muito distante, né? E ela espera a sua ajuda até hoje, né? E isso né? E sempre eu faço prece para ela, apesar de eu nem saber o nome dela, né? Eu faço prece para aquele espírito lá que foi minha irmã, né? E, né, às vezes você fica pensando, e é um espírito inferiorizado de certa forma, né? E que está vinculado com a gente. Se ela tivesse solto, talvez ela me influenciar aqui, às vezes até negativamente, né? Imagina, por exemplo, se a pessoa está desequilibrada, ela vai influenciar com um monte de ideia no campo do sexo, essas coisas, um adolescente, né? Então imagina. E é um espírito que tem um laço com você. Não é um espírito maligno que te odeia, que quer te matar. É um espírito sofrido, desequilibrado, e quando ele aproxima de você, ele traz o desequilíbrio dele. Né? Então, falando dessa história, mas imagina, por exemplo, que numa última encarnação, na penúltima, né, eu tive um filho que suicidou, um pai que suicidou, uma mãe, né? E o espírito suicida, tá lá, às vezes 100, 200 anos no umbral, e uma hora ele me acha. E ele vem atrás de mim com todo o amor que ele tem, com saudade, mas misturado com o sofrimento, o desequilíbrio dele. E aí eu começo a ter ideia de suicídio, se eu não vigiar. Né? E não é um espírito mau que está vindo trazer ideia para me matar, não, é um espírito desequilibrado que está na minha onda, está na minha energia, porque nós temos um grau de afinidade. Né? Então, quando você aprende a se educar, aí você começa a poder se aproximar dessas entidades. Né? Às vezes alguém que você ama demais que você nem lembra, fala, nossa, como é que eu pude esquecer do fulano? É muito comum, gente. Às vezes a gente chega no mundo espiritual e fala assim, nossa, como é que eu esqueci de você? Você é a pessoa mais importante da minha vida. Né? Você é a pessoa principal das minhas últimas 5 encarnações. Você é aquele meu filho que eu não vivia sem você. Você é aquele meu irmão, aquela minha esposa, aquele meu marido que eu não sabia viver sem você. Eu te esqueci, meu Deus do céu, tem que te ajudar. Né? E às vezes você reconhece a pessoa em alguém no mundo espiritual, no encarnado, né? Olha só, isso acontece muito. Mas como que isso acontece? A gente tem que ter equilíbrio para lidar. Por isso que a gente tem um véu do esquecimento. Imagina a gente estar encontrando o tempo todo com um monte de relações nesse sentido, alguns viraram espírito de luz, mas outros estão lá presos nas trevas ainda. Para alguns desses, você é o espírito de luz. Você que é o equilibrado, você que está indo lá para resgatar ele. E ele vai vir pedir ajuda para você. Né? Então, às vezes, esse espírito aparece para você desde a sua infância, e ele aparece lá numa forma tenebrosa, lá, porque é a aparência que ele tem, mas na verdade você é o espírito de luz e ele está vindo atrás de você. No espírito de luz, né, estou fazendo uma analogia, ou seja, você é a referência amorosa daquela entidade. Né? Qual o nome do processo que você vive outra realidade como esse encontro com a moça? Não é outra realidade, né? Isso é um desdobramento espiritual. Você sai do seu corpo físico, né? E você vai numa região do mundo espiritual e lá você conversa e vivencia, né? Muitas vezes pelo sono, às vezes na reunião mediúnica, né? O médico que tem desdobramento, ele consegue sair do corpo durante a reunião mediúnica e ele vai com a espiritualidade, né? Visitar lugares do mundo espiritual, às vezes cidades, né? Às vezes colônias, às vezes hospitais, às vezes regiões do umbral, normalmente o mais comum é o umbral mesmo, tá, gente? Porque é para trabalhar, é para ajudar, para resgatar, né? E nesses ambientes normalmente você encontra e reencontra com seres que são ligados aí na sua intimidade, né? E isso é muito interessante. Eu lembro uma vez que a gente estava na reunião mediúnica e aí eu também tive um desdobramento desse e apareceu um espírito, né? Muito ressentido comigo. E esse espírito, eu encontrei com ele numa região, né, no mundo espiritual lá, né, não vem ao caso. E esse espírito, assim, ele tinha sido meu filho. E nessa época eu tinha um monte de filho, eu tinha uma dúzia de filhos. E aí o que acontece? Esse espírito ele era muito ressentido comigo, porque eu tratava ele de certa maneira, eu não dava amor para ele.
Eu tinha dois filhos caçula que eram os meus prediletos, né? E esses filhos caçulas, eles eram a minha vida, tá? E tinha várias esposas, né? Aquela coisa toda, né? E esse filho era um dos filhos do meio. E tipo assim, eu nunca abracei ele, nunca brinquei, nunca, né? Você imagina, isso é 5.000 anos atrás, né? E assim, esse espírito tinha um ressentimento comigo até hoje, né? Porque tipo assim, você gostava mais do outro, o outro é o seu predileto, né? E aí aquilo me doeu, porque era um momento que o meu menino estava nascendo, né, o Luke, e eu fiquei pensando assim, nossa, eu tinha um filho, um bebezinho, uma criança, eu não dei carinho, eu não, né, eu não consegui ajudá-lo, né, não tinha amor para aquele menino, nossa, eu fiquei realmente muito sentido com aquilo, sempre eu faço prece por ele também, né, mas ele tinha um espírito mais equilibrado, mas ele tinha né, e olha só, ele tinha esse ressentimento comigo há muito tempo, milênios, né. É parecido com uma meditação? Não, porque a meditação é um processo de concentração, né? O desdobramento não, você se vê mesmo fora do corpo, assim, você consegue olhar para você. É muito parecido o desdobramento, né? Para quem não entende, imagina aqueles fenômenos que você vê lá do pessoal que tem experiência de quase morte. Que o pessoal sai do corpo e fica vendo os médicos, aquela coisa toda. Isso, né, é o mesmo fenômeno em situações diferentes. Esse aí porque né, o fenômeno de quase morte tem um trauma, né, a pessoa sofreu um acidente, alguma coisa. O desdobramento é um fenômeno mediúnico e anímico, ou seja, é um fenômeno que a pessoa consegue induzir nela. Então você está lá na reunião mediúnica, você se concentra, você se vê saindo do corpo, você vê o seu corpo, a mesa, o pessoal, todo mundo conversando, e você vê o mundo espiritual, e a espiritualidade às vezes te leva a algum lugar. Né? E aí às vezes você conversa com espíritos, com pessoas, né? Às vezes você visita o lugar, vai resgatar alguém, vai ajudar, né? Porque o encarnado, por que isso acontece? A gente que está encarnado, a gente tem uma energia que é muito boa para os espíritos que estão muito presos na matéria ainda. Então a nossa energia ajuda a esses espíritos com mais facilidade, é uma energia mais densa, né? E para eles é melhor do que a energia dos espíritos superior, porque eles não percebem a energia dos espíritos superior. Então é muito comum, às vezes, a gente ir numa região, por exemplo, um umbral, para ajudar um espírito, e esse espírito só enxerga a gente. Eu chego lá e falo assim, você tá sozinho aqui? Eu falo, não, o Lucas aqui do meu lado. Aqui. E ele não vê o Lucas. O espírito é desencarnado, tá lá no mundo espiritual, né? Mas ele tá tão preso que ele vê a gente porque a gente está encarnado. A nossa energia de encarnado, que é mais pesada, mais densa, ele enxerga. E aí o amigo espiritual, tá? Através da gente ajuda o outro. Né? É um dos processos mediúnicos que acontece. E nesse processo a gente pode, além dessas questões que a gente está falando, né, de resgate, ajuda, você tem processo de aprendizado. Igual eu fui lá no hospital e me mostrou, falou assim, nós tratamos esses espíritos assim, né? Nós tratamos esses espíritos assado. Né? Isso por quê? Porque na época eu tinha um espírito desencarnado, que era ligado a mim, familiar, né? Que estava com um problema nessa área do campo do sexo. E eles me levaram lá para me ver como é que estava sendo o tratamento desse espírito. Né, que era muito vinculado a mim, né, que foi um parente meu encarnado, né? E aí nisso eu tive esse contato com esse outro espírito, olha como é que é as coisas, né? É como se você você vai no lugar mesmo, né? E isso tudo, né, é um processo. Por quê? Porque a gente sabe, por exemplo, essas regiões do mundo espiritual, a maioria dos encarnados vão lá, mas vão lá como paciente, não como, né, com liberdade, né? E é até interessante, né? Até no livro, né, que eu recomendei para quem quiser ler, né, O Sexo Além da Morte, né? Muitas vezes a gente encontra com pessoas que a gente é do nosso convívio nesses lugares. E a pessoa fica toda constrangida, tipo, você vê um primo, um irmão, né? Você vê alguém que trabalha com você, um colega de trabalho, lá no, né? Você chega lá, você está lá com a espiritualidade lá, que o companheiro está lá no meio né, da orgia, lá no meio das coisas mais, né? Que não vai no caso descrever, porque não é o nosso objetivo aqui, né? E a pessoa te vê. Fala assim, nossa, você está aqui? Fala assim, Aí a pessoa fica meio constrangida, mas você está acompanhado daqueles ali, os espíritos de luz, né? Porque às vezes se você não tivesse acompanhado, você estava lá no meio junto, né? Ou às vezes a gente viu lá algumas vezes, lá, porque você estava lá também participando, né? A gente não pode falar que não, né? E às vezes até isso fica constrange a pessoa. Já aconteceu, por exemplo, a gente vê companheiros no mundo espiritual, e às vezes ela do trabalho a gente, alguma coisa assim, você cruza com a pessoa durante o dia, a pessoa te olha cismada, ela não lembra, né? Mas ela te olha tipo assim, meio sem graça com você, né? Você fala, lembrei de você lá, né? Mas o que acontece? O mundo espiritual, ele é o lugar onde nós somos o que nós somos. Né? E tudo isso vem do controle da mediunidade, ou seja, o desdobramento, né? A gente está falando de desdobramento aqui, estou falando de desdobramento consciente, você lembra, você vê o que acontece. Mas todos os dias durante o sono, nós desdobramos.
Tem gente que desdobra, sai do corpo durante o sono para brigar com o chefe, para brigar com o colega de trabalho, para brigar com o marido, para brigar com o filho, né? Tem gente que briga com os outros no trânsito e sai do corpo físico, vai lá bater boca com pessoas, até ferve na porrada com os outros no sonho. Tem muito espírito que briga, rola no chão de brigar, né? Um bate no outro, eles estão no mesmo nível de materialidade. Aí a pessoa acorda toda cansada, nossa, fugi a noite inteira, já viu esses sonhos, né? Nossa, né? Que sensação de alguém torcendo meu pescoço. Aí você fala assim, você está lá brigando com os outros, né? Você passou o dia inteiro com raiva do seu chefe, ou com raiva do seu colega de trabalho, que também não vai com a sua cara. Aí você dorme desse jeito, você não vigiou, você precisa ficar uma prece, né? Perdoado mentalmente aquele companheiro, aí que entra a vigilância, né? O que aconteceu? Você dormiu, seu corpo, né, entrou em estado de sono, seu corpo espiritual sai do corpo físico, vai lá na casa, vai lá no fulano, tirar satisfação com ele. E como não tem agora ninguém que te segura, vocês brigam, né? Como também às vezes não tem quem segura, os dois vão lá ter relação sexual, vão lá se agarrar no plano espiritual lá, né? E aí depois volta, né? E fica lá, ah, meu Deus, o que eu fiz, o que eu não fiz, eu acordei triste, alguém me perseguindo, né? Sonhei a noite inteira que eu estava fugindo, às vezes alguém te persegue, às vezes é encarnado mesmo, né? Por isso que Jesus fala pra gente, se concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, tipo, você resolve logo esse negócio, perdoa logo, pede perdão, deixa de ir pra lá, né? Por quê? Porque a gente busca esses locais, às vezes, né? Às vezes a gente busca para proteger alguém que a gente ama, né? E saber controlar o que nós sentimos tem tudo a ver com o processo mediúnico. Imagina você estar na reunião mediúnica, né? Estou lá na reunião mediúnica, né? E aí chega um espírito que odeia meu filho. E eu estou lá no plano espiritual, né? E lá no plano espiritual, eu estou lá, né, desdobrado, e chega um espírito que começa a xingar meu filho, é o inimigo espiritual do meu filho. É o espírito que não deixa meu filho dormir. Né? E você está lá e você vê ele. Se você não tiver equilíbrio, você pula em cima do espírito e briga com ele lá. Não. Ele desequilibrou a reunião inteira. Né? Você agride o companheiro. Ou alguém que fez mal para a pessoa que você ama muito. Imagina. Você vê lá na reunião lá, alguém que é seu inimigo lá, que não fez mal foi para você não, foi para alguém que você ama. Né? Então assim, tem muitos espíritos que sintonizam assim com a gente. Então a gente vai aprendendo a lidar com esses espíritos e vai solucionando essas, vamos dizer assim, essas lacunas do nosso passado espiritual, que é uma resposta, né, que o Gonto está falando aqui, né? A educação da mediunidade faz com que a gente avance no fenômeno, que a gente entenda mais, que a gente desenvolva mais. Por isso que a gente não lembra de tudo das nossas vidas passadas, porque a gente não dá conta muitas vezes da informação, né? Porque a gente é pirar com as informações. Quando você tem equilíbrio, a informação vai vindo naturalmente. Muitas vezes nas reuniões mediúnicas, né, vem uma ou outra situação, tá, da gente. E aí a espiritualidade vai trabalhando aquilo aos poucos, né? A espiritualidade vai colocando ali pra gente situações, nos ajudando, né? E o que acontece no final? A gente consegue equilibrar, né? A gente consegue superar aquele processo, né, gente? Pessoal, alguém tem alguma pergunta, alguma coisa para falar? Eu tô falando demais aqui, nem terminei o capítulo, né? Nós vamos ter que continuar semana que vem esse capítulo, né? Falando da conduta moral, da gratuidade da prática mediúnica. A gente não cobra pela mediunidade. Tá? E cobrar tem muitos valores no cobrar, tá, gente? Tem gente que não cobra dinheiro, mas cobra o quê? Submissão, né? Cobra que os outros acham que você é especial, lindo, maravilhoso, não é, né? Veneração, tem médico que cobra, não cobra dinheiro, mas cobra veneração, né? Que eu nunca erro, olha só, nossa, eu sou o oráculo aqui, né? A minha palavra é a palavra dos espíritos superiores. Muito cuidado com pessoas que pensam assim. E muito cuidado a gente se a gente pensar assim, né? A gente não cobra pelo trabalho mediúnico, o trabalho mediúnico não é nosso. Nós somos participantes de uma oportunidade de servir, de ser útil, tá? Então vamos lembrar, tem gente que cobra dinheiro, né? Esse é o mais fácil de evitar, né? E de condenar também. É fácil condenar quem cobra, né, cinquentinha lá para passar uma mensagem lá, né? Para receber o espírito, né? Mas é aquele que cobra atenção. É aquele que cobra favores. Tem gente que cobra favores afetivos, favores sexuais, né? Então a gente tem que aprender a lidar com isso. A gente não cobra de forma alguma, né? De graça recebeste, de graça dá. Essa é a lei do Cristo, né? Então a gente tem que tomar cuidado com essas situações que são muito sedutoras, né? Muitas vezes nos dominam, nos desequilibram, tá? Gente, nós estamos chegando no final do estudo, faltam 4 minutinhos, né? Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta, né?
quiser, faça agora, se não quiser. Né? Porque aí nós vamos fazer a nossa prece final para terminar o estudo. Lembrando, pessoal, que amanhã nós estamos com o nosso estudo de Evangelho, né, às 20 horas. Né, nós estamos no capítulo, se não me engano, no finalzinho do capítulo 19 do Evangelho de Mateus. Tá? Queria mais uma vez, né, agradecer a todos aí, lembrar, né, que nós estamos lá com o nosso livro do Amigos no Caminho, o primeiro livro lá do Lucas, né, que é o Versos do Caminho. Nós já estamos aí no caminho do livro do Liel, né, nós estamos aí com trabalho para o próximo livro, mais alguns, né, se Deus quiser. Queria muito pedir a ajuda de vocês, né, fazer um apelo aí pro pessoal, né, a gente sabe que está no início do mês ainda, né. O nosso caixa lá da casa está bem baixo na questão da cesta básica, né, nós estamos gastando mais de 6 mil reais por mês com cesta, né, e nesse início de mês a gente não tem nem um quinto desse valor, para falar a verdade, né, até mostrei para alguns amigos, né. Então a gente está precisando muito de ajuda para a cesta básica desse mês, que a gente vai entregar no dia, deixa eu olhar aqui, vamos ver o calendário aqui. Esse mês nós vamos entregar a cesta básica no dia 28 de maio. Né? Então quem puder nos ajudar com alimento, nós estamos precisando muito de ajuda com alimento. Arroz, feijão, açúcar, óleo, fubá, farinha de trigo, né? Macarrão, café, essas coisas básicas mesmo. A nossa cesta é bem básica nesse sentido. Né? Nós estamos com mais de 100 famílias lá atendendo, nós vamos ter que fazer um esforço e talvez cortar algumas, né? Por questão mesmo de dificuldade financeira, tá? Então a gente eu já estou fazendo esse apelo no início do mês já, gente, porque a situação nossa, nós estamos precisando muito de ajuda. Quem poder nos ajudar aí, né, mandando algum alimento, alguma coisa assim, nós estamos precisando demais, mas muito mesmo, tá, gente? Até o dia 28 aí, que vai ser o dia da nossa cesta, normalmente a gente monta a cesta uma semana antes, tá? Então quem puder nos mandar aí até o dia 21 qualquer ajuda, kit de sal, pacote de arroz, nós estamos aceitando tudo. Tá, gente? A gente voltou com a campanha do quilo lá do Francisco de Assis, né? A gente está fazendo a campanha do quilo nos domingos de manhã, tá? Por enquanto, a gente vai voltar com ela ao sábado também, né? Voltando à assistência social, mas nós voltamos com a campanha do quilo aos domingos de manhã, né? Quem puder nos ajudar, né? A campanha do quilo parece que é pouca coisa, mas ganha, né? Ajuda bastante, já é um macarrão, já é um sal, já é uma série de coisas aí que colaboram, né? Então a gente está pedindo ajuda mesmo para essa questão de comida. Tá, gente? De alimento mesmo. Nós estamos precisando de ajuda com comida. Né? Quem estiver aí perto e quiser doar um fardo de feijão, um pacote de arroz, né? Nós estamos aceitando de tudo. Tá? Só pedindo para não ser vencido. É que a gente não pode dar para o pessoal coisa vencida. Tá, gente? Mas tudo que vier nós estamos aceitando com muito carinho. Tá? Desculpa estar até falando isso aqui, né? Mas se a gente não é justo para falar, né? Para pedir, a gente não vale a pena. E a gente convida o pessoal, né, como a gente falou, dia 14, nós vamos estar voltando com a atividade presencial lá das assistidas, lá no Francisco de Assis. Quem quiser ir lá para conhecer, para ver o trabalho, para conhecer as assistidas, para ver no dia da entrega da cesta básica, para participar, para ajudar a gente a carregar a cesta, é muito bem-vindo. Tá, gente? Só chegar lá no dia, a gente vai mostrar como é que é, né? É muito bem-vindo. Todo mundo quiser ir lá ver como é que funciona, ver as assistidas, conhecer, né? Se encantar lá com aquelas famílias lá, né? Alguns são difíceis pra caramba, mas outros são um amor, né? Então, assim, é muito gratificante. Então, a gente está pedindo ajuda para esse trabalho que a gente faz lá, tá? Que é o trabalho da Casa de Francisco, tá? Não é do Marcelo, né? O Marcelo está só pedindo aqui, tá bom? E a gente faz questão também de falar sempre isso lá para os assistidos. Né? Quem for lá pode até perguntar, ele fala assim, gente, não é a gente tá dando não, né? Porque às vezes vem graça, obrigado Marcelo, minha filha, não foi eu que te dei isso não, eu só tô passando, né? Nós temos que fazer prece por quem tá doando lá, ó, né? É isso, né, meus amigos? Amanhã a gente volta com o estudo do Evangelho, se Deus quiser, tá? E sexta-feira nós temos um tratamento espiritual às 8 da noite, tá? Estudo de Evangelho às 8, tratamento às 8 na sexta-feira, tá bom? Estudo quinta-feira. Fazendo essa prece, né? Senhor Jesus, amigo mestre, companheiros espirituais que aqui estão, pedimos neste momento amparo, auxílio e luz para a nossa caminhada rumo ao amor. Envolva-nos com as energias do bem e da paz e faz de nós instrumentos do teu afeto. Fica conosco, Senhor, no aprendizado, na luz, no entendimento, na caminhada, no afeto e na paz. Esteja conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Meus amigos, né? Boa noite para todos mais uma vez. Até amanhã, né? 8 horas estamos aí, né? Com o estudo de Evangelho, se Deus quiser e permitir. Beijo no coração de todos.
os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.